Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como que a gente pode utilizar o ChatGPT para realizar várias funções que, sem a inteligência artificial, dependem de um professor de inglês, ou no mínimo de alguma pessoa mais qualificada do que você. Como, por exemplo, corrigir frases e textos em inglês, sugerir melhorias para suas frases e os seus textos, explicar conceitos de gramática e até mesmo criar exercícios novos para você fazer e praticar. E tudo isso usando comandos bem simples para a inteligência artificial que qualquer pessoa pode aprender em alguns minutos. Você já se pegou numa situação na qual você pensou: putz, eu queria muito praticar mais um aspecto específico do inglês, mas eu não sei onde encontrar exercícios de gramática ou de vocabulário sobre esse assunto, e o meu professor também não está disponível no momento para ficar me mandando exercícios novos sobre o assunto, sempre que eu quiser. Ou então alguma vez você já escreveu algum texto, ou mesmo algumas frases de algum exercício, e você pensou: nossa, eu não tenho certeza se isso daqui está correto, ou eu acho que esse texto está correto, eu acho que ele está bom, mas eu acho que ele pode melhorar, tem muita palavra repetida. Ou você precisava de mais exemplos ou de explicações sobre algum tópico específico do inglês? So, let's go! Começando então pela maneira mais simples que o chat pode te ajudar no seu aprendizado do inglês, que é corrigindo conteúdos em inglês produzidos por você. E para isso eu utilizei 3 exemplos. O primeiro é essa frase simples de apresentação aqui. O segundo é um pequeno exercício de present simple que eu montei para os meus alunos, nos quais eles tinham que preencher lacunas nas frases com o verbo conjugado da maneira correta. E o terceiro é um textinho sobre rotinas no dia a dia que eu também pedi para os meus alunos de nível básico criarem. E eu peguei um desses textos como exemplo para usar aqui também. Como talvez vocês tenham percebido, os 3 exemplos contêm alguns errinhos básicos de inglês que são bem comuns de serem cometidos por alunos de nível básico ou às vezes até mesmo intermediário. Então, vamos abrir o nosso querido teacher ChatGPT e ver como que ele consegue ajudar a gente a corrigir esses problemas? Eu abri a conversa com um prompt bem simples. Oi, ChatGPT. Tem que ser educado com o chat. Você consegue corrigir frases e textos em inglês? E aí o chat me garantiu que ele conseguia fazer isso. E assim eu prossegui, falando para ele corrigir a minha primeira frase. E como vocês podem ver aqui, o chat não só corrigiu os 2 errinhos que nós tínhamos na nossa frase inicial, como ele também colocou abaixo explicações do porquê que ele alterou aqueles elementos em específico na nossa frase. E as 2 correções do chat estão corretas. Correções corretas. Em seguida eu coloquei as 3 frases do meu exercício de present simple. E o chat, novamente, corrigiu as minhas 3 frases, colocando abaixo as explicações do porquê que ele alterou o que ele alterou nas minhas frases e porquê que estava errado. Mas é interessante notar aqui que ele não colocou nas explicações das correções o porquê que ele trocou o verbo study do original por studies, que de fato é o correto. Mas você pode ver que, mesmo assim, ele corrigiu aquilo na frase dele. Isso tem a ver com uma coisa que a gente vai falar mais pro fim do vídeo, quando eu for falar de alguns cuidados que nós temos que ter com a inteligência artificial. Mas enfim. E por fim, o textinho, com o qual ele fez exatamente a mesma coisa também. E perceba que o chat é capaz de entender não apenas erros gramaticais simples, mas também erros de ortografia e, por vezes, até mesmo o uso incorreto ou inapropriado de vocabulário. Mas tudo bem, esses 3 exemplos são bem simples, né? Afinal, são só elementos básicos do idioma, que elementary students costumam aprender geralmente bem no início de qualquer curso de inglês, right? Será que o chat também consegue lidar com erros e problemas mais avançados? Bom, para testar isso, primeiro eu pedi para o chat me explicar as 4 condicionais do inglês, ou The 4 Conditionals of English. As condicionais são um tipo de conteúdo geralmente visto em níveis mais intermediários, mas que muitas vezes até mesmo estudantes avançados não conseguem utilizar direito e têm problemas. Isso expressa um resultado que só pode acontecer mediante uma condição prévia, como por exemplo, If it rains tomorrow, I will stay home. E eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o intuito desse vídeo explicar conditionals exatamente. O ponto é que existem 4 delas e eu pedi para o chat me explicar como que todas elas funcionam. E ele fez exatamente isso. Ele me explicou todas as 4 condicionais, dando exemplos de frases utilizando as conditionals, dando a estrutura correta de como que a gente pode montar uma frase desse tipo e explicando os usos de cada uma delas. Tudo correto também. E aí isso me deixou seguro de que o chat tinha pelo menos estudado aquele conteúdo, que ele não ia tirar 0 se ele fosse fazer uma prova sobre isso. Mas será que ele consegue agir como professor e corrigir conditional sentences? Eu coloquei no ChatGPT um exemplo de uma frase escrita com cada uma das 4 conditionals, contendo algum errinho, e pedi para ele corrigir. E, novamente, ele fez exatamente isso. Mas é importante ressaltar que, quando eu pedi para ele corrigir a frase, eu deixei muito claro que eu queria montar uma frase na first conditional, ou na second conditional, por exemplo, para ele saber o que ele tem que corrigir, o que eu estou querendo na minha frase. Então, sempre que você quiser que o chat faça alguma coisa ou que ele corrija alguma coisa por você, você precisa ser o mais claro possível nos seus prompts e deixar claro para ele o que é que você está tentando dizer na sua frase ou no seu texto original. Quanto mais você puder ajudar o chat alimentando a inteligência artificial, mais ele vai te ajudar em troca. Por exemplo, se você quiser que o chat corrija alguma frase no Present Perfect para você, diz para ele que você está tentando criar uma frase no Present Perfect e que é para ele corrigir possíveis erros naquela frase do Present Perfect.
E se você não souber o que é o Present Perfect, não tem problema, porque como a gente acabou de ver com as condicionais, você também pode utilizar o ChatGPT para te explicar conceitos em inglês, te explicar a estrutura de frases utilizando tempos verbais ou alguma estrutura linguística específica. É só pedir para ele te explicar X coisa. Present Continuous, Present Perfect Continuous, Conditionals, enfim. Se você não tiver certeza sobre como utilizar algum aspecto do idioma, você pode pedir para o chat te dar exemplos de frases utilizando aquele aspecto do idioma, por exemplo, aquele tempo verbal. Tipo, chat, você consegue me dar 10 exemplos de frases escritas em first, second e third conditional? Você consegue me dar 10 exemplos de frases afirmativas e negativas utilizando o present perfect continuous? E assim por diante. As possibilidades realmente são inúmeras. E eu sugiro para você não ficar somente nesse vídeo aqui e de fato entrar no ChatGPT e testar tudo que ele pode fazer por você e pelo seu inglês, que realmente é muita coisa. Mas agora, e se você quiser estudar algum tópico específico? Talvez fazendo exercícios para praticar? Nem sempre o seu professor está disponível, para ficar te enviando exercícios toda vez que você quiser praticar mais algum assunto específico. E aí, será que isso quer dizer que você tem que ficar passivo, sempre esperando que o seu professor te alimente com mais e mais exercícios para você fazer? No, don't worry. Você também pode utilizar o ChatGPT para literalmente criar exercícios de gramática para você, do zero. Vamos ver agora alguns exemplos de como que você pode fazer isso. Primeiro, eu pedi para o ChatGPT criar um exercício simples de gap fill, ou seja, aquele exercício onde você literalmente tem um espaço, um gap, e você precisa completar aquele espaço com alguma coisa. Nesse caso, eram frases simples no present simple, para treinar a conjugação de alguns verbos. E para isso, eu utilizei esse prompt. E ele, é claro, criou exatamente isso. Frases as quais eu posso completar utilizando os verbos que estão ali em parênteses. Você pode inclusive especificar os verbos que você quer que ele coloque no exercício, colocando eles entre parênteses, por exemplo. Você pode pedir para ele criar mais frases depois que você completou aquelas. Você pode pedir para ele misturar frases afirmativas, negativas e perguntas. Você pode, é claro, pedir para ele criar exercícios de gap fill com outros aspectos da gramática, não apenas verbos necessariamente. Como, por exemplo, esse exercício aqui, que eu pedi para ele criar frases para mim que eu deveria completar com algum possessive adjective, como, por exemplo, my, his, her, etc. Para algum tipo de conteúdo que exija muito de word order, ou seja, da ordem que alguma palavra se encontra na frase, como, por exemplo, advérbios de frequência, você também pode pedir para o chat te ajudar com isso. Muitas vezes alguns alunos meus eles têm dúvidas sobre onde que vai os adverbs of frequency numa frase. Por exemplo, always, never, sometimes, usually. Porque isso depende um pouco. Então você pode pedir para o ChatGPT criar frases com palavras embaralhadas para você, para que você coloque as frases na ordem. Você pode pedir para ele criar frases contendo algum errinho de gramática ou de ortografia para você corrigir. Enfim, realmente existem infinitas possibilidades com a inteligência artificial. E eu com certeza não estou explorando todas elas aqui nesse vídeo. Se esse assunto te interessou, really, vai lá e testa você por conta própria. Mas enfim, por último, uma última coisa que o ChatGPT pode te ajudar muito no seu inglês é te ajudar a aprimorar o seu conhecimento ou a sua escrita. E a diferença aqui é que a gente não está falando necessariamente de corrigir frases de textos ou de criar exercícios novos para você. Então imagina, por exemplo, que eu tenho escrito esse textinho aqui. What's the problem with this text? Bom, se você reparar, ele contém muitas vezes a palavra nice. Só que muitas vezes, dependendo do nosso estágio, da nossa caminhada no aprendizado do inglês, a gente ainda tem um vocabulário limitado, que é normal. E a gente ainda não sabe muito como dar uma cara melhor para os nossos textos ou para as nossas criações linguísticas no inglês. No problem, você pode tanto pedir para o chat te dar sinônimos da palavra original, quanto você pode simplesmente jogar o seu texto no chat GPT do jeito que ele está e simplesmente pedir para ele reescrever o texto alterando todos os nice repetidos por alguma palavra sinônimo. Mas é claro, quando a gente está falando sobre isso especificamente, eu tomaria muito cuidado porque a gente pode cair no vício de simplesmente deixar a inteligência artificial escrever os nossos textos pela gente. Mas agora, antes de você de fato começar a utilizar o ChatGPT para te ajudar a melhorar o seu inglês, existem 3 coisas muito importantes que eu preciso deixar claro. Mas antes delas, se você está assistindo até aqui, se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para você sempre ficar por dentro de todos os conteúdos novos que eu posto. Mas enfim, a primeira coisa que tem que ficar claro é que o ChatGPT não é um professor de verdade, of course. Então, embora todos os testes e todos os exemplos que eu coloquei aqui nesse vídeo eu tenha analisado eles muito bem antes de colocar, para ter certeza de que não tinha nenhum erro, de que o chat não tinha colocado uma palavra errada ou alguma explicação errada, enfim, isso não quer dizer que ele nunca vai falhar ou que ele nunca vai cometer nenhum erro. Se você de fato estiver com dúvidas sérias sobre alguma coisa que você está escrevendo ou sobre alguma coisa que você fez, sobre algum exercício, enfim, a melhor coisa a se fazer é sempre buscar alguma pessoa mais qualificada do que você. Number 2, o ChatGPT não é determinístico. Isso significa basicamente que se você colocar todos os prompts que eu coloquei exatamente da mesma forma que eu coloquei,
Não significa que o chat vai te dar exatamente a mesma resposta que ele me deu. Isso é uma coisa já bem conhecida da inteligência artificial, que ela dá respostas ligeiramente diferentes, às vezes, para o mesmo prompt. Se eu colocar o mesmo prompt em chats diferentes, às vezes ele me dá uma resposta diferente. Mas, no geral, o chat é bastante consistente e você pode confiar nele de maneira geral. Number 3. O ChatGPT não é um adivinho. E isso significa que ele não é capaz de ler as suas intenções e nem de te dar respostas escritas para coisas que você não alimentou previamente para a inteligência artificial. Se você só escrever no chat, crie para mim frases do present simple com espaços que eu devo completar, pode sair literalmente qualquer coisa desse prompt, right? Quanto mais vago você for nas suas perguntas, nos seus prompts, menos proveitosas vão ser as respostas do chat. Então, quanto mais você puder ajudar a inteligência artificial sendo mais específica e dando mais detalhes daquilo que você quer, mais ela vai poder te ajudar em troca. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Por hoje é só isso. Bye bye.